Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que busquemos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Obrigada, Senhor, pelo encontro da tarde. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência a esse estudo que, com certeza, como todos os outros, é de imensa importância para esclarecer nossas dúvidas, né? Quem dera que a gente pudesse esclarecer todas, mas para todas não dá, né? Porque tem alguma coisa que não adianta explicar. É igual explicar os efeitos da eletricidade para alguém que nunca viu a luz, né? Então não dá. Bem, na questão 347, porque na passada nós terminamos com essa aqui. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Aí está lá, as imperfeições da matéria. Aí falamos em que situação essas imperfeições acontecem, né? Porque muitas vezes é o próprio espírito que provoca, ou por necessidades kármicas. Então a gente já falou sobre isso. E vamos dar sequência agora para 347. Então, nessa daí, Kardec pergunta aos espíritos: que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? Porque é uma pergunta que a gente fica se fazendo, né? A gente fica imaginando, para quê? Né? Mas o que vai adiantar, né? Passou ali aquela expectativa toda da espera daquela criança aí. Qual é a utilidade, então, né, no caso? Por que Deus faria isso, né? Porque a gente fica pensando assim, tem hora que a gente se coloca numa posição assim, quase que achando que é melhor que Deus, né? Porque se nós tivéssemos numa condição de fazer essa escolha, assim aqui, determinar isso, né? Um corpo, né? Utilidade pode ter para o espírito uma encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer. Acho que se a gente tivesse nesse setor aí, né? Comandando esse setor, talvez a gente não fizesse isso. Não desse essa permissão à alma de encarnar num corpo que não vai viver, né? Então a gente fica pensando, por que Deus faz essas coisas, né? Por que Deus dá essa chance à alma e tira essa chance com poucos dias de nascido, né? Então os espíritos respondem para Kardec, ó: o ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. Lembra que a gente falou que ele vai se unindo molécula por molécula, né? Com auxílio e o comando do espírito e auxílio daquela organização do perispírito que vai, né, para dentro do útero aos pouquinhos e vai se juntando ali. E o espírito, então, através do perispírito, fica ligado ao corpo molécula por molécula. Isso aí é um trabalho, né? É um grande trabalho. Mas ele, nesse período aí, daquele início, lembra que a gente comentou que ele não tem muita consciência, e mesmo no momento do nascimento, que é quando a encarnação se completa, ele ainda não tem, porque ele não tem condição, ele foi preparado psicologicamente para receber um corpo bem dependente ainda, já que ele vai crescer o corpo, né? E ele não está ainda com o cérebro todo desenvolvido. Então o espírito ele se prepara para isso. Então ele não tem consciência bastante desenvolvida ainda da sua existência. Um bebê não tem, né? Um bebezinho ele não tem ainda consciência que ele vive, né? Ele tem instintos. Nesse início, a vida na Terra, se a gente contar desde a hora que a criança nasce,
né, a partir daquele momento ali, é bem parecido, assim, na questão evolutiva da alma criada simples e ignorante pelo pai, que dá a ela o livre-arbítrio, e a partir disso aí a alma vai se desenvolvendo, vai construindo a sua história, vai lutando pela sua evolução, pelo seu aperfeiçoamento, pelas escolhas que ela vai fazendo. Mas, no início, ela não tem muita consciência disso. Ela não está ainda apta a fazer grandes escolhas porque ela é simples e ignorante. Ela não tem conhecimento nenhum. E para que o espírito faça escolhas, ele precisa conhecer alguma coisa. Né? Todas as vezes que a gente vai escolher algo, a gente precisa conhecer algo sobre aquela escolha para a gente poder escolher bem. Em tudo na vida é assim. Né? Se nós vamos escolher um cardápio num restaurante, a gente vai adaptar essa escolha ao nosso desejo de comer isso ou aquilo, a nossa preocupação de não comer isso ou aquilo porque não pode, ou é alérgico, ou faz mal. Então, o nosso livre-arbítrio aí, ele é sempre relativo. O livre-arbítrio das pessoas nunca é absoluto, porque há uma série de coisas envolvidas nessa escolha que a gente faz, né? Pela manhã, quando a gente precisa sair de casa, ou para o trabalho, ou para qualquer coisa que se tenha que fazer fora de casa, a gente vai lá, consulta o tempo, consulta lá, vê se está chovendo, se não está, como é que está a temperatura, porque a escolha da roupa que eu vou usar vai depender disso. Né? Se eu escolho uma roupa muito quente e depois o dia muito quente, eu vou passar mal ali, né? Então, se está muito calor, muito quente, eu vou optar por uma roupa mais agradável, mais fina, mais leve, né? E assim é com tudo que a gente escolhe. Se o espírito é criado simples e ignorante e ele não tem ainda condição de escolher muito bem, as suas escolhas também são muito simples. Então, ele é muito ainda guiado pelos instintos que vão ficar com ele por toda a vida, não só do corpo, pela eternidade, até que ele se torne um espírito puro. O instinto nunca nos deixa, porque ele nunca erra. É garantia de acerto. Ele guia o reino dos animais, né? Ele guia aquela parte mais próxima do reino dos animais, né? Naquela divisa do reino vegetal para o animal, já tem ali muitos instintos. A gente vê isso com a planta carnívora, né? Ela é sensível ao toque do inseto, ela logo fecha, aquilo ali é instintivo nela, né? Se a gente bota o dedo, ela fecha no dedo da gente, assim, porque ela não é que ela tenha inteligência, ela não tem, mas ela tem uma sensibilidade muito forte, próxima quase ali, né, de um instinto de fechar quando ela percebe que ela tem muita percepção. E isso chega próximo aí do instinto que é fortíssimo no reino da inteligência, tanto inferior quanto superior. Sendo que na inteligência superior, no reino dos homens, né, no reino hominal, ele fica não esquecido, ele é presente sempre, mas ele fica como que dando lugar à razão que vai se desenvolver pela escolha que a alma vai fazendo. Então, bem naquele início, ele é muito guiado pelos instintos, o próprio espírito encarnado, com a ajuda do anjo da guarda, né, daquele espírito protetor, com a ajuda dos espíritos todos que vão auxiliá-lo nessas escolhas, mas são escolhas simples que ele vai fazendo e ele vai, por erro e acerto, ele vai ajeitando essa faculdade de escolher. Então, quanto mais ele aprende, ele instintivamente ele sabe que ele precisa aprender para ele poder escolher, e isso também acontece no reino da inteligência superior, lá naquele início, quando a alma reencarna, no bebezinho,
que ainda não sabe escolher. Ele parece uma folha em branco, né? Ele parece simples e ignorante, só que ele não é. Ali é uma alma milenária, é uma alma muito antiga. Nós não temos, provavelmente não temos, nesse ponto em que a Terra se encontra, nesse nível evolutivo que a Terra se encontra, nós não temos espíritos aqui criados para a primeira encarnação. Os espíritos, quando são criados por Deus, simples e ignorantes, eles não vêm para um planeta de provação e expiação. Porque o que é um planeta de provação e expiação? São destinados esses planetas aos espíritos que já têm uma certa experiência de vida, que fizeram escolhas erradas, usaram mal o livre-arbítrio, contraíram dívidas e precisam resgatar esse desajuste com o planeta, com outros espíritos, com Deus, consigo mesmo, e assim vai. Então, aqui nós não vamos encontrar espíritos simples e ignorantes, e sim planos bem primitivos, para onde esses espíritos se destinam quando eles são criados. Né? Ainda num total estado de ignorância e simplicidade, mas com todo o potencial, 100% de potencial de evolução e de aprendizado, porque são espíritos, não são mais princípios espirituais, como acontece no reino animal, são espíritos. Então, aquele bebezinho, se vocês repararem, as pessoas que lidam com essa parte, né, que estão muito acostumados, o bebezinho ao nascer, ele começa a chorar, né? Porque ele tem necessidades que ele não sabe identificar, ele não sabe falar, ele não sabe escolher nada. Se ele estiver com frio, ele vai chorar. Se ele estiver com calor, ele vai chorar. Ele vai se mostrar desconfortável. Se ele estiver com fome, ele vai chorar. Então, aí, a mãe vai aprendendo a ser mãe quando nasce a criança, porque não adianta, que não tem manual para isso, ninguém traz, né, manual. Ela vai aprendendo a ser mãe, então o bebezinho bem recém-nascido começa a chorar, aí a mãe começa, vai ver, tá molhado? Troca a fralda. Tá com fome? Dá um leite, né? Ou mamadeira, ou peito, leite materno, o que for. Tá com frio? Agasalha. Não, não é isso? Então tira o cobertor. Ela começa a fazer as experiências até que ela reconhece depois o chorinho, qual é? O chorinho de sono, o chorinho de fome, e assim vai. Quando o bebezinho, assim que nasce, vai para o peito, ele não sabe ainda sugar, mas ele é instintivo, ele sabe, a hora que encosta, ele procura um mamilo e começa. E aí, se não sair muito, né, a mãe ajuda em alguma coisa, mas repara que rapidamente a mãozinha do bebê faz pressão. É muito comum, o bebezinho começa a nascer e começa a pressionar aqui, ele bota a mãozinha aqui e aperta, porque ele percebeu que quando ele aperta, sai mais leite. Então, essa escolha ele já faz. Essa ele já sabe fazer, porque ele já aprendeu. Ele aprendeu, vai para o peito, ele vai logo com a mãozinha e começa a apertar. Né? Então, a gente é assim. Né? O espírito é milenário, é velho, bater num corpinho infantil. Então, nesse estágio, essa primeira parte ali, aquele primeiro ano ali, o espírito não tem muita consciência, não sabe que morre ainda, ele não tem essa noção. Está num corpinho que tem uma influência enorme na alma, né? A influência do organismo, a influência do corpo na alma. Então, como aqui está escrito, ao ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência, a importância da morte para ele é nula. Então, se esse bebezinho acontece alguma coisa e ele morre, para ele não é nada. Ele não teve nem tempo suficiente de se acostumar com o corpo, né? Nós, que estamos há décadas num corpo físico, estamos muito ligados. Criamos um laço muito forte com esse corpo. E não é muito fácil, às vezes, de deixar. Esse é um dos problemas que a alma encontra ao desencarnar. Quando a gente fala que morrer não dói, eu estou afirmando isso
por causa do que eu estudo, do que eu leio, pelas conclusões que eu tiro, e que todos podem tirar também, se analisarem, com a justiça de Deus. Deus não é soberanamente justo e bom? Ninguém contesta isso. Por que não contesta? A gente não contesta e quando a gente olha para o universo e vê que está tudo certo, tudo no lugar, não é? Tudo consegue sobreviver, tudo consegue seu alento, sua provisão no reino animal, no reino vegetal, né? Tudo está muito certo. Então é lógico que ele é justo e bom. Então, sendo assim, a gente fica imaginando que Deus não ia errar justamente com os seres humanos, né? Deus não ia errar ali. Então, quando os espíritos dizem que morrer não dói, se doesse para morrer, se tivéssemos que enfrentar dor para morrer, não estamos falando das doenças, simplesmente para o desligamento do corpo, do espírito com o corpo, né? O fenômeno morte, Se isso doesse por si só, Deus seria injusto. Por quê? Porque isso é imposto, né? Isso é imposto. Nem o suicida escolhe morrer, que ele não quer morrer, não. O suicida quer se livrar do problema que ele não está aguentando viver. Se ele tiver uma outra opção, ele não quer morrer, não. Né? Várias pessoas que já tentaram suicídio, que depois deram seus depoimentos, todas elas, nas entrevistas, falam isso. Não, eu não queria morrer. Eu só queria me livrar do problema que eu estava passando. E achava que assim eles se livrariam. Então, não era a procura da morte que estavam. Era a procura do livramento do problema. E não da morte em si. Então, ninguém quer morrer. Né? Ninguém quer, ninguém deseja isso. Mas isso nos é imposto pelo ciclo da vida. Vocês conhecem alguma coisa que viva para sempre? Não tem na natureza, não tem. Sempre há uma renovação. Através da semente, através de alguma coisa, sempre há. Perdão. Então, a morte nos é imposta, é compulsória. Não tem jeito, tem que acontecer. E se tem que acontecer, Deus não seria justo nos dando dor para isso. Né? Fazendo a gente sentir dor para algo que Ele está nos obrigando a ter. Ele não me deu o livre-arbítrio? Ele me deu. Ele me deu esse presente. Ele deu a todo mundo o livre-arbítrio. Então, a gente precisa saber escolher direitinho. Então, se Ele me deu o livre-arbítrio, eu não poderia ser livre para escolher não morrer? Poderia. Mas por que não posso? Eu não posso porque meu livre-arbítrio é relativo. Ele não é absoluto. Então, eu estou submetida às leis do universo. E se no universo nada permanece, a minha vida material também não. Mas a grande notícia, a boa notícia, é que ninguém morre. Só o corpo. Então, essa é a grande notícia. Né? A melhor de todas, que ninguém morre. Só o corpo que morre. Então, a morte do corpo não pode causar dor, porque senão Deus seria injusto, já que a morte do corpo é compulsória, não depende da minha vontade. Ah, mas olha, eu já vi tanta gente sofrendo para morrer, eu também. Também. Mas não é o fenômeno da morte que está provocando a dor, é a doença. E a doença é o quê? É resgate de dívida. Ninguém precisa ficar doente para morrer, não. Não tem, não. Isso não é compulsório. Você tem que ficar doente para morrer? Não. Há que se ter uma explicação, uma justificativa, não é? Então, imaginemos uma pessoa que não tem que passar dor para morrer, não tem doença, e morrer não dói.
Então, algo vai ocorrer com ela que vai separá-la do corpo, né? O espírito do corpo, e o perispírito recolher aí os seus fluidos, né? E ela não vai sentir dor. Eu me lembro, há muito tempo, e olha que isso aí dói, hein? Quando não tem que passar pela dor, não passa. Então, não é o fenômeno da morte que causa a dor. É a necessidade da lei, da aplicação da lei de causa e efeito com aquilo que a alma tem que vivenciar, que ela tem que passar. Isso me chamou muita atenção há muitos anos, eu não me lembro quanto tempo tem isso, um acidente com um ônibus, mas isso me chamou muita atenção na época, tanto que eu nunca mais esqueci disso. Um acidente com um ônibus e tinha um bombeiro nesse ônibus que estava passeando. Mas ele tinha todo o conhecimento para poder resgatar pessoas e socorrer, e ele o fez, né, o tempo todo. Ele foi tirando quem ele podia, foi salvando quem ele podia. Eu sei que no final, que já não tinha mais nada para ele fazer ali, que ele já tinha feito tudo, já tinha ajudado, chegaram outros e ele ali junto, ajudando. Aí ele foi ficando assim muito pálido e ele desmaiou. Aí quando os socorristas foram ver, ele estava morrendo de uma hemorragia interna. E ele não sentiu nada. Tanto que ele estava em plena atividade. Quando parou a atividade que ele estava fazendo, aí houve aquele relaxamento, foi quando o corpo começou a dar sinais de que estava morrendo. Olha só. E ele não sentia nada. Tanto que ele estava agindo, ele não sentia uma dor. Para ele, ele não estava ferido. Para ele não estava ferido. Esse fenômeno se chama catalepsia. Aí você deve estar perguntando, mas catalepsia não é aquela coisa de quase morte, que a pessoa fica lá morta, mas não está morta? Não. Isso é letargia. Não é catalepsia, isso é letargia. A letargia é que quando a pessoa passa por esse fenômeno, ela parece que está morta. Lázaro era letárgico. A filha de Jairo, ela estava letárgica, que conta que Jesus ressuscitou, né? Então, podem procurar, inclusive na história da ciência, da medicina, a catalepsia, ela é localizada. Ela é localizada por uma necessidade, ou por um prêmio, ou por um bônus, seja o que for. Naquele local ali, o perispírito retira o fluido, e se não tiver fluido, não aciona filamentos nervosos do local. Aí acontece a catalepsia, fica insensível. O local fica insensível. Como se fosse uma anestesia que a pessoa toma, né? Fica totalmente... Mas isso é natural, o fenômeno é natural, não tem remédio envolvido, né? Então, isso aconteceu com esse bombeiro. Ele teve um fenômeno cataléptico, quer dizer, toda a região afetada dele, retirou-se o fluido, ele não sentia nada, e eles, naturalmente, a espiritualidade, sustentando ele para ele ajudar a fazer o trabalho com aquelas pessoas que não tinham que desencarnar, que não tinham que morrer, ele fez, e no entanto, ele, quando terminou, ele ficou muito pálido, desmaiou, morreu ali, sem dar um ai. Morrer não dói. Então, a dor, ela só está ligada à pessoa quando ela precisa passar por aquilo ali. Senão, ela não vai sentir dor. Na literatura espírita, tem vários fenômenos de pessoas, né, que estavam junto com os outros, né, juntos com o paciente que morreu, com o parente e tal, no momento, e, no entanto, apagou. Apagou. Como uma velhinha. A minha avó e o meu avô não eram casados, a minha avó por parte de mãe e o meu avô por parte de pai também foi assim. Apagou igual uma velhinha. A gente estava todo mundo lá, ele já estava bem idosinho mesmo. Era gracinha, era um amor aquela pessoa, um amor.
E ele estava lá, assim, bastante, parecia um bonequinho, mas estava lúcido, lúcido. Eu ainda dei um beijo, ainda conversei com ele, falei assim, vovô, o senhor está bem? Ele falou, estou, minha filha, eu estou bem, estou muito bem, olha. E aí, todo mundo ali com ele, e ele estava doentinho, ele tinha um problema circulatório, mas ele não estava sentindo nada, não sentia nada. Aí depois, aí, todo mundo, né, ficou tarde, cada um foi para sua casa, ficou só meu tio, que lá morava com ele, e a família, né, que morava com ele, que era dele, a família do meu tio. Quando chegaram no quarto, assim, tinham acabado de sair que voltar, ele estava branquinho, branquinho, morreu. Não deu um ai, não sentia nada. Minha avó, a mesma coisa, estava no hospital, teve problema, teve um monte de problema, ela enterrou 5 médicos. Eu ainda falei, vovó, Deus me livre, se eu fosse médico, eu não trataria da senhora. Eu não. Eu ia arrumar outros. Porque aqueles que falavam assim, chama a família, porque ela não passa de hoje, e ela não sentia nada, mas eles estavam pelos exames, ela estava mal, eles morriam muito na frente dela, porque ela tinha alta e ia embora para casa. Né? Aí naquele dia, minha tia dando um pouquinho de gelatina, ela de manhã assim, ela estava comendo, fez crochê um pouquinho, 93 anos, ela fez um crochêzinho, aí depois falou que estava cansada de fazer crochê, queria comer. Minha tia foi dando a gelatina, aí ela começou a não engolir a gelatina, aí o médico entrou, minha tia, e ela está preguiçosa hoje, ela não quer nem mais engolir a gelatina. Ele falou, ela não está preguiçosa não, ela foi embora. E nem minha tia olhou, viu, percebeu que ela estava tão bonitinha lá, bem, né? Foi. Né? Então, morrer não dói. Né? Se a pessoa morre com muita dor, né? Hoje ninguém morre com muita dor se estiver no hospital, porque eles têm recursos, né? Tem remédios que vão auxiliando. E mesmo que a gente acha que não está fazendo efeito, nem assim a gente pode garantir que é porque a pessoa está sentindo a dor. Porque se ela não tiver que passar pela dor, ela é neutralizada. O espírito ali não sente nada, é neutralizado. Ele não sente aquela dor que a gente pensa que ele está sentindo. Aquilo fica mais no campo físico, porque se ele não merecer passar por aquilo, ele não vai passar. Embora esteja ali ainda. Por isso é que não importa, o problema não é o gênero de morte, não é nada disso que faz a pessoa sofrer. Magui costuma dizer assim, eu ainda não encontrei um gênero bom para mim. Não precisa procurar não, amiga, você já escolheu antes de reencarnar. Mas não adianta, que não é um gênero de morte. Às vezes a morte foi horrível e a pessoa, o espírito, foi retirado, foi neutralizado, não sentiu nada. Porque a dor é resgate, a dor é a lei de causa e efeito sendo imposta, porque dessa a gente não se livra. Então não vamos nos impressionar com isso, porque se a alma não tiver que passar por aquilo ali, ela não vai passar. Embora a gente pense que está passando, porque a gente está vendo o sofrimento físico, né? Mas não é assim. Por isso que Deus é justo. Então, a importância da morte é quase nula para um bebê. Né? Para uma criança de 1 aninho, ela não percebe nada. Frequentemente, isso que é o fato, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. Aí o sofrimento é real, né? Porque não é por acaso, não existe acaso no reino da inteligência superior, não é por acaso que aqueles pais receberam este bebê que, se viveu 1 ano, durou 1 ano e 9 meses, que já quando começa a concepção, ele já tá vivendo de uma maneira vegetativa, mas está, né? Está encarnando, ele está no processo reencarnatório, já nos finalmente ali, aí ele vai nascer, vai viver um pouco e vai desencarnar. Né? Então, para o espírito que está vindo, não é significativo, mas para os pais é uma dor horrível. É muito doloroso isso. Primeiro que estavam esperando 9 meses, né? Se não sabiam de nada,
9 meses de expectativa feliz e alegre para receber o bebezinho. E se já sabiam de alguma deficiência física dele, algum problema, alguma doença, o sofrimento já começou bem cedo. Então, para os pais, é uma prova ou até uma expiação. Quando a gente fala isso, pode ser as duas coisas juntas, por quê? A expiação sempre é uma prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Porque a expiação é um resgate de um erro passado. Ela impõe sofrimento, ela causa sofrimento. A prova não. A prova não é um resgate, a prova ela está ligada ao futuro. A expiação está ligada ao passado da alma. Expiação é pelo que a alma já fez de errado. E a prova é em cima do que ela está dizendo que já aprendeu e demonstra que já é capaz de vivenciar com sucesso aquela situação. Então ela não está em resgate. Ela já passou disso, né? Então ela já está provando. Então ela é ligada às existências futuras e a expiação às existências passadas. Mas uma expiação não deixa de ser uma prova. Mas a prova não é uma expiação, né? Então isso aí fica muito claro para a gente. Quando a gente está passando por um problema muito grave e a gente não está sofrendo com aquele problema, ela é uma prova. O Espírito escolheu como prova para falar, bem, eu vou ficar diante da situação, da dor e do sofrimento ali, porque eu preciso provar que eu resisto a isso. Aí ele vai passar por aquilo e vai sair muito bem, pronto. Agora, a expiação é aquela que vem com a dor, com o sofrimento, muitas vezes com a revolta, com a negação, com aquelas perguntas, por que eu? Né? Porque eu, tanta gente e eu que estou assim? Amigo, é você mesmo. Porque essa dor aí não ia bater na porta do vizinho, porque ela é sua. Queiramos nós ou não, felizes ou não com o problema, é melhor aceitar. Eu ultimamente, tenho dado muita atenção àquela frase: nada é tão ruim que não possa piorar. Então, vamos pensar nisso. Porque piora, tá? Piora. Pode melhorar, mas pode piorar. Aliás, tem uma história que eu adoro. Eu não vou contar, porque o assunto não é esse, mas depois eu trago. É uma história muito interessante de um menino que ganhou um cavalo. Né? Pode ser uma bênção, como pode ser sorte, pode ser azar. É muito interessante, mas como eu também não estou lembrando totalmente dela, não posso nem contar hoje, mas depois eu trago, que essa também é ótima. Né? A gente olha e faz o julgamento, que sorte fulano ganhou isso, isso. Aí o outro fala, pode ser sorte ou pode ser azar. Então ela casa com essa, nada é tão ruim que não possa piorar, e nada é tão bom, né, que também não possa piorar, não possa estragar, né? Bem, o espírito sabe, que essa é ótima pergunta, né? Já que o corpo vai viver poucos dias depois de nascer, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver, porque a gente aprendeu que o espírito sabe. Ele sabe o corpo que ele vai ter, ele está escolhendo, né? Ele escolhe o corpo, ele escolhe o sexo, porque ele precisa de resgatar naquela polaridade masculina ou feminina algumas coisas que ele tenha feito. Então, já que ele escolhe, Kardec faz a pergunta que muitas vezes o espírito, eu acho que os espíritos ficavam até cansados um pouco de Kardec, porque eles falam assim, mas já não falamos, já não te dizemos, né? Então, Kardec fez, o espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver, aqui, ó, sabe algumas vezes, ó. Por quê? Porque os espíritos não têm regra para as coisas. Como que a gente pode ter regra para as nossas coisas?
mais íntimas, não é? Para aquilo ali que nem você sabe. Às vezes a gente fala assim, ai, se eu tivesse nessa situação aí, eu não ia aguentar. Se eu tivesse, eu não ia aguentar. Como é que você sabe? Ou então, se eu tivesse no lugar dela, eu tinha feito isso ou aquilo. Como é que você sabe? Gente, essas coisas só na hora. É igual aquela pessoa que ela é assaltada, né? E às vezes ela dá entrevista e ela fala, eu sempre aprendi que não era para ter nenhuma reação, que era para entregar, mas na hora, né? Então tem coisas que são realmente instintivas na gente. E a gente não consegue prever, né, aquilo que a gente faz. Então eles dizem, algumas vezes, por isso, porque lembra que eu comentei aqui que algumas situações que o espírito está necessitando muito de um contato com a matéria, porque ele está introspectivo, ele está perdendo a sua linhagem, a sua consciência está ficando introspectiva demais, e ele precisa disso para poder reencarnar, para poder manter essa linhagem humana, que segundo os espíritos, ela é universal. Então, lembra que ele é colocado numa matéria rapidinho, e ele fica pouco tempo aí, eles recolhem, só para ele dar uma levantada, não é? Então, desses casos, ele não tem noção de nada, o espírito, às vezes, principalmente os reincidentes em suicídio, eles ficam numa situação que eles não têm consciência nem da existência deles em alguns momentos na dimensão espiritual. Então, eles são socorridos nessa situação, eles são colocados num corpinho que está se fazendo ali, que é a união dos gametas masculino e feminino, não tem nenhum plano para ele, mas ele é colocado ali para ele se resgatar, para ele resgatar sua própria consciência. Então, ele entra ali, ele participa daquele processo, mas não adianta ficar, porque ele não está preparado ainda para uma existência vitoriosa. Ele pode tirar a vida de novo, né? Ele não está ainda preparado. Então, nesses casos, ele não sabe. Por isso que aqui, e outros tantos casos, tá? Isso aí é só um exemplo. Por isso que aqui ele fala algumas vezes, mas se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. Também são N casos que o espírito pode recusar. Às vezes, aquele espírito que aceitou a reencarnação, porque já falamos sobre isso aqui. O espírito, quando ele não escolhe, ele aceita, acaba sendo uma escolha, porque ele aceitou. Digamos que eu saia da perturbação da minha passagem, aí começo a ver as coisas erradas que fiz, a maldade que eu posso ter cometido com alguém, né? Explorado alguém, prejudicado alguém. Aí, não nos meus planos está para resgatar alguma coisa de muito errado que eu fiz com determinada alma. Eu escolho essa alma para ser meu filho. Quem sabe, posso até ter tirado a vida física dele numa alguma vida, né? Então, eu escolho resgatar isso aí e devolver a ele o que eu tirei. Então, eu vou dar a vida física a ele, a oportunidade dele viver, já que eu tirei em outra vida. Ficou muita mágoa nessa alma que passou para a dimensão espiritual dessa forma, né? Tanto que, às vezes, a gente recebe aqui a comunicação de espíritos que vão desse jeito, muito revoltados, unindo-se àquele encarnado que o prejudicou. A simbiose, às vezes, é tão grande que há um estado obsessivo seríssimo que vai às raias da subjugação. E, quem sabe, até a própria escolha dele mesmo tirar a própria vida, incitado pelo outro. Isso acontece. No filme do Divaldo, ele tinha um espírito que o obsidiava, se eu não me engano, há 300 anos, parece. Que, segundo esse espírito, porque 300 anos para a espiritualidade não é nada. 100 anos é um piscar de olhos, segundo eles dizem. Que eles não contam tempo lá, 300 anos da nossa Terra.
Né? Imagina o tempo que demora, mas para a espiritualidade não tem isso. Nós contamos o tempo que a Terra fica passeando na sua órbita em torno da sua estrela, né? Então faz um ano aí, um ano todo nós temos aí 365 dias, que a Terra vai rodando em torno do seu próprio eixo, vai contando tempo. Mas isso na eternidade não existe, porque eles não estão no planeta, eles estão fora do plano material, né? Então a gente imagina um espírito, e ele conta no filme, quando ele se comunica com o Divaldo, ele conta que o Divaldo o incitou a tirar a própria vida numa encarnação. E já tinha 300 anos isso. E ele estava perseguindo o Divaldo. Então a gente não imagina, quando a gente passa pelos nossos processos obsessivos, processos de doença, de resgate, a gente não imagina o que a gente fez. A gente acha que está hoje aqui resgatando o que fez da última vida. E bota problema na mala. É muito grande. Nossa mala é cheia de coisa para resgatar. A gente leva isso, né? Então a gente pode estar hoje aqui resgatando coisas que a gente fez há 3, 4 encarnações atrás. Não tem gente que fala isso? Eu joguei pedra na cruz. Bebi caipirinha no Santo Graal. Tem gente que fala isso, brincando que está com a dor. Você pode estar resgatando hoje aquelas pedradas que você deu em alguém lá na época do Cristo mesmo. Pode. Você pode estar resgatando hoje aquele cristão que você empurrou lá para o meio da arena para o leão comer. Então, o que é isso na espiritualidade? 400, 500 anos? Nada. Não é nada. 2000 anos? Nada. Não é nada. Né? Não é nada, porque o espírito ele é imortal. Não é nada. Então, hoje, a gente pensa nisso. Eu me lembro muito que aqui tinha um rapaz que era cadeirante, uma simpatia, um doce de pessoa. E uma vez a gente conversou, ele falou assim, um rapaz bonito, a beça, ele conversou comigo, ele foi até embora para os Estados Unidos na época. Ele falou assim, olha, eu espero estar resgatando tudo que eu tenho que resgatar. Eu olhei para ele e falei assim, tolinho. Quem dera, eu desejaria isso para você, para mim, para todas as pessoas. Mas olha, meu amigo do imortal, você já viveu milênios, né? Já vivemos, como o Magui costuma me lembrar, séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então, não vamos nos preocupar, não vamos queimar nossa pestaninha, senão vamos deixar as coisas acontecerem, vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque só vai nos acontecer o que realmente tiver que acontecer, né? Então, o espírito sabe algumas vezes, quando ele tem lá o choque fluídico com aquela mãe que tirou a vida, né? Ele aceitou, aquele espírito passou para a dimensão espiritual, porque aquela alma tirou a vida dele. Aí ele passou. Ficou cheio de mágoa, chegou a ter ódio, quem sabe até obsidiou a pessoa e tal. Pois é. Aí desencarna todo mundo. Está todo mundo lá. A quadrilha se reúne do outro lado. Aí começa a querer resgatar, claro, que o olhar do espírito não é o mesmo do encarnado. Ele começa a ver o que ele fez de errado, aí ele vai para aquele espírito que ele fica sabendo que está atormentando ele tudo, pelo que ele fez, ele dá razão ao espírito. Aí ele o convida para reencarnar na família como filho. Que a alma quer fazer esse resgate. Essa alma aceita. Ela entende, ela já foi evangelizada também, já entendeu que ela também não foi por acaso que ela se colocou naquela situação e partiu para a dimensão espiritual, porque ninguém passa nada que não tenha que passar. Então ela entende isso e ela aceita. Quer dizer, a escolha não foi dela, a escolha foi daquela que vai recebê-lo como filho. Mas ela aceita. Mas o coração ainda está assim, com bastante mágoa, né? Então, ela aceita, mas não é de
todo o coração, né? Aí ela vê assim, esse corpinho aí não vai durar muito, eu vou aguentar esse choque fluídico por pouco tempo, eu vou aceitar a escolha. Aceita. Então ela sabe, às vezes, que não vai longe, então ela vai aceitar, ela vai ganhar algum bônus com isso, tá? E aceitou, não impediu a outra pessoa de fazer o bem que queria fazer, mas sabendo que ela não vai ficar muito. Então isso aí acontece, por quê? Ela aceitou, mas quando ela começa a sentir o choque fluídico da situação, ela quer recuar. Aí, se o corpinho não vai muito longe, para ela vai ser bom. Né? Então, acontece, mas isso a gente já viu lá para trás, né, que não é sem preço não, tá? Isso tem um preço a pagar, porque reencarnar dá trabalho. E ainda tira a vez de outro que está vindo, né? Bem, na 349, estamos lá. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? O termo está aqui, ó, que importa nessa pergunta. Por que ela vai ser suprida? Vai, porque ela vai reencarnar. Enquanto ela não virar espírito puro, ela vai ser errante. Então, ela vai reencarnar. Então, quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, ó, não importa a causa, ou porque ele matou o corpo lá dentro da barriguinha da mãe, ou então porque ele desistiu da prova, ou porque ele não quis, qualquer coisa. Ou a mãe que não quis, ela botou. Aqui, repara a palavra usada, qualquer. É um pronome definido. Não estou definindo nada, qualquer. Então, seja qual for a situação, ó, por uma causa qualquer, então não importa qual, é ela suprida. Aí vem a outra importante, ó. Imediatamente. Não está dizendo que ela é suprida por outra existência, porque isso a gente sabe que vai ser. Mas imediatamente, olha o que eles respondem, nem sempre imediatamente. Por quê? Porque o espírito vai responder por isso. Aquele que não fortaleceu o corpinho para o corpinho morrer, ou aquele que matou mesmo diretamente o corpo, aquele que desistiu da prova, não vai ser imediatamente, não. Ele vai responder por isso, para a própria consciência, né? Para a própria consciência. Então, nem sempre imediatamente. O espírito necessita de tempo para escolher de novo. Olha só, ele precisa se fortalecer. O espírito aprende na erraticidade. Ele vê a felicidade dos justos. Ele também quer acertar. E ele precisa amadurecer para ele poder escolher de novo. Então, olha, o espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Essas reencarnações instantâneas, elas acontecem por vários, inúmeros motivos. Ou um espírito muito evoluído que precisa de cumprir uma tarefa, ou aquele suicida renitente que precisa de um contato físico, ou aquela alma totalmente ignorante, que não tem condição de escolher, nem plano para ela, não adianta muito, porque ela é tão ignorante assim, que ela precisa de receber o corpo e ir aprendendo a situação. Ou é um espírito que deixou algo inacabado na Terra, e ele precisa de vir aqui terminar, por força da evolução, pelo bem comum, né, e não do próprio, porque senão isso não vai acontecer. Então, há uma determinação anterior para isso. Aí sim, havendo essa necessidade, há essa determinação anterior para que a alma, então, ela venha instantaneamente. Ela vai e ela retorna. Então, isso pode acontecer por inúmeras razões. Não dá nem para a gente ficar citando exemplos. Inúmeras. Então, há possibilidade, sim. Não é o comum. O comum
é a alma necessitar de tempo para ela fazer uma escolha consciente, porque é ela que tem que escolher. Já que ela está num nível de evolução boa, ela tem que escolher. Então, ela precisa amadurecer, ela precisa se informar, ela precisa conhecer todo o processo, para que ela faça uma escolha consciente, uma escolha elegante, né, que é uma escolha bem feita, bem traçada, para ter muitas possibilidades de vitória. Então, o espírito precisa disso. Ele faz a escolha, e mesmo assim, ele não vai ser assim, ele não vai receber o aval só porque ele fez a escolha, não. Que é como a gente faz uma agenda, né? Agora é época de fazer agenda para o ano inteiro, né? Começa aqueles desejos, né? No primeiro mês do ano. Aí ele vai colocando vários itens ali que ele precisa fazer, né? Ah, eu preciso disso, eu preciso ir aqui, eu preciso conversar com fulano, eu preciso tratar disso ou daquilo. Aí depois ele mesmo vai vir fazendo a revisão, vai falar, isso aqui não vai ser possível, isso aqui também não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu vou fazer, e assim vai. Chega no fim do ano, ele vai fazer tudo igual. Porque só porque mudou o calendário, se ele não mudar, nada vai ser diferente, né? Então o espírito faz. Já falei aqui, saindo do estado de perturbação, ele começa a ter lucidez por tudo que ele fez de certo e errado. Aí ele começa a fazer planos. Ele começa a preencher lá um caderninho mental. Eu fiz isso, não devia ter feito isso aqui também. Então ele vai juntando uma porção de coisas que depois ele vai relacionar aquilo que ele mais deseja para aquela encarnação. E a equipe encarregada, o anjo da guarda dele, o espírito protetor conhece muito bem ele, vai falar, fulano, isso aqui você não pode não. Isso aqui, ó, você não dá conta disso aqui. Você não tem evolução suficiente, você não tem maturidade suficiente para você fazer essa escolha aqui, não. Se fizer, há uma grande possibilidade de você entrar numa falência grande aqui. Então, o espírito, se ele for inteligente, ele não vai querer aquilo. Ele vai reconhecer. É igual aquele aluno que está muito ruinzinho na escola. Ele levou um ano ruim, ele não tem nenhuma condição de enfrentar uma série superior ainda, né? Aquela que ele está. Mas ele passou pela beirada, né? Ele passou ali raspando, né? Um 10º a menos ele seria reprovado. Aí o professor senta com ele e fala, fulano, a carga vai ser grande, você não tem condição, você não tem ainda pré-requisito para isso, você vai passar um ano muito apertado, vai ser difícil, muito difícil, que tal você repetir esse ano? E com esses conhecimentos que você já tem, você vai cuidar desses que você não tem, então você vai se fortalecer e o outro ano próximo vai ser excelente. Eu fiz isso uma vez com uma parenta minha, que foi pedir a minha opinião, pediu para eu dar umas aulinhas particulares. Eu não dou aula particular, não tenho nem tempo para isso, mas eu fiquei com ela porque ela precisou, ela faltou muitas aulas porque ela teve problemas muito sérios na família, aí ela estava com psicólogo, aquelas coisas todas, ela faltou muita aula, então eles não podiam reprovar ela por causa disso, mesmo que ela não tivesse condição, mas ela tinha testados médicos, né? Então, a mãe dela falou comigo, olha, ela quer ser aprovada. Eu acho que não devia, porque ela não tem condição, a escola me chamou e tudo. Aí eu conversei com ela. Quando eu vi que não tinha mesmo, eu falei, olha, amigo, você vai sofrer tanto esse ano, você não vai dar conta. Porque todas essas faltas que você teve aí foram assuntos que você não aprendeu. E são pré-requisitos que você vai aprender na próxima. Não faz isso não. Repete o seu ano. Faz um ano legal. Você vai ficar bem, você vai aprender, você vai se fortalecer. Atendeu. Fez um ótimo ano, depois passou, fez faculdade na PUC. De vez em quando ela me agradece. Olha, você me ajudou muito. Eu falei, você se ajudou com a minha opinião, porque se também você não quisesse aceitar, não ia, né? Então, o espírito, ele tem esses conselhos. A equipe encarregada fala com ele, fulano,
olha só, escolhe isso não. Você não tem condição ainda. Você pode, eles podem aprovar, porque você tem o livre-arbítrio, e você tem aí uma chance, mas não é uma chance pequena. Escolhe não. Aí, não escolhe. Né? Há quem diga, eu não posso afirmar isso, porque eu nunca li isso, mas eu escutei isso de um orador muito estudioso. Mas eu procurei isso e não achei, tá? Lugar nenhum. Mas esse orador disse que sim, ele faz traduções e tudo, né? E ele disse que Jesus falou isso para Judas. Quando aconteceu tudo, Jesus sabia, né, que ele iria trair, tanto que ele falou, que ele conhecia os seus discípulos. Ele sabia quem eles eram e ele sabia que Judas era muito inteligente, mas era muito ambicioso. E que a ambição dele era tão grande que ele teria uma grande possibilidade de queda. Mas, como Jesus escolheu os seus discípulos no meio dos problemas mesmo, para poder provar que havia recuperação, né? Jesus falou para ele isso, ele afirmou que Jesus falou assim: Judas, melhor seria se não tivesses nascido. Eu não sei se ele falou isso para ele, né? Não sei. Mas se falou, era aquela situação, não estava ainda em condições de enfrentar uma encarnação, podia ter esperado mais um pouco, mas devido ao livre-arbítrio e as pequenas possibilidades, e ali não eram pequenas, eram enormes possibilidades, discípulo de Jesus, olha as possibilidades que tinha deles se redimirem, né? Mas não foram todos que se redimiram. Aliás, quase nenhum. Nem Pedro, que negou Cristo e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Né? Nem Pedro. Então, é aquilo que a gente fala. Pedir, a gente pede, mas a gente não sabe se vai dar conta do que a gente está pedindo. Né? Então, é melhor pedir o quê? Nas nossas preces tem algo que torna a prece totalmente certa de ser atendida. Com certeza. Se você pedir saúde, você não tem garantia, porque você precisa fazer a sua parte, né? Mas tem algo que a gente pode pedir que sempre a gente vai obter. Força, coragem e determinação para enfrentar o que vier. Isso aí é a prece certa para se fazer. Porque essa é sempre atendida. É sempre atendida. Agora, se você estiver doente e você pedir para se curar, essa pode ser que você não seja atendida. Porque se for ali o seu resgate, a lei de causa e efeito batendo em você ali, você vai ter que passar. Né? Vai ter que passar. Então, não é porque a gente tem fé que as coisas vão se resolver, que vai dar tudo certo do jeito que a gente quer. Certo? Sempre dá. Mas nem sempre é do jeito que a gente quer. Porque o jeito que a gente quer pode não ser aquele que a gente quis quando fez a escolha das provas. Aquele que é. Mas aqui as coisas mudam, né? Estamos sob a influência do mundo. E aí tudo muda. Que a gente continue estudando, ó, 3, 4, 9, vai ficar 3, 5, 0 para frente. E estuda, eu até botei aqui para saber até onde vai, ó. Vai até a 360. Então, temos 10 questões, além dessas aqui que a gente já falou, sobre a união da alma com o corpo. E, na próxima oportunidade que estivermos juntos, aqui estaremos dando continuidade a isso, né? Muita paz para todos.